Esse é o melhor suplemento para você que quer otimizar o seu rendimento físico. E não sou eu que estou falando isso. Tanto o Colégio Americano de Medicina do Esporte quanto a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva recomendam a suplementação de beta-alanina para atletas de alto rendimento ou para quem quer melhorar o próprio rendimento físico e ter melhores resultados. Mas a maior parte das pessoas toma a beta-alanina de uma maneira errada, suplementa a beta-alanina de uma maneira errada. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como que você tem que fazer a suplementação de beta-alanina. Se quiser saber mais, fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje nós vamos conversar sobre a suplementação de beta-alanina. A beta-alanina, cara, é um suplemento ótimo para você melhorar o seu rendimento físico se você treina em alta intensidade ou se o seu paciente treina em alta intensidade. É claro que se você já é inscrito, eu vou pedir aquela moral, deixa o like aqui para mim. Se você ainda não se inscreveu no canal, mas quer se manter atualizado ou atualizada dentro da área da nutrição, se inscreve no canal e me ajuda a bater a meta de 10 mil inscritos aqui no nosso canal. Pessoal, o que acontece aqui? Para a gente entender a suplementação de beta-alanina, a gente tem que entender que o esporte de alto rendimento, rendimento físico, ele costuma ser limitado por uma acidose muscular. E como que ocorre essa acidose muscular? Pensa só, à medida que eu faço contrações musculares, essas contrações musculares, elas precisam de energia para que elas ocorram. E aí, a minha célula muscular, ela pega lá os nutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, metaboliza esses caras e fornece energia para sustentar essas contrações musculares. O grande problema é que, à medida que esse metabolismo funciona, ele também acaba liberando íons H+. Esses íons H+, conforme eles vão aumentando a sua concentração no meu organismo, o meu pH ele vai diminuindo. E dessa forma eu entro em um estado de acidose. Então o que nós temos aqui? Nós temos que a contração muscular, para que ela ocorra, ela precisa de energia, que é oriunda de carboidratos, proteínas e lipídios. Só que, à medida que o meu metabolismo ele vai funcionando para obter essa energia, ele acaba liberando íons H+. Conforme a concentração de íons H+ aumenta, o meu pH diminui e eu acabo entrando em um estado de acidose. Quando eu entro nesse estado de acidose, vários mecanismos fisiológicos do meu corpo, eles falam, opa, o Jefferson está entrando em um estado de acidose, é melhor ele parar essas contrações musculares. Afinal de contas, nós precisamos controlar o pH aqui do organismo, para que as minhas estruturas teciduais elas não se comprometam, elas não sejam corrompidas. Então, de uma maneira resumida, essa acidose muscular, ela ativa o que nós chamamos de mecanismos de fadiga. Então você vai começar a parar de fazer esse exercício. Só que relaxa que o nosso corpo é muito inteligente. Por quê? O nosso organismo, ele dispõe de mecanismos de tamponamento. O que é um mecanismo de tamponamento? É um mecanismo fisiológico que tem no nosso corpo. Esse mecanismo ele consegue controlar variações de pH. Ou seja, se o seu corpo estiver ficando mais alcalino, esse mecanismo de tamponamento ele atua e não deixa o seu corpo ficar alcalino. Se o seu corpo estiver ficando mais ácido, esse mecanismo vai atuar e não vai deixar ele ficar ácido. E essa é uma proteção fisiológica que nós temos ali para manter a integridade dos nossos tecidos. Em outras palavras, esse é um mecanismo de defesa, de proteção do nosso corpo. Tá, Jeff, mas o que isso tem a ver com a suplementação de beta-alanina? Tem tudo a ver. Por quê? Lá dentro das nossas células musculares, nós temos um componente chamado de carnosina. E a carnosina, ela desempenha um efeito tampão, ou seja, ela faz parte de um mecanismo de tamponamento que controla essas variações de pH. E a formação da carnosina, ela se dá pela união de uma beta-alanina mais um outro aminoácido chamado de histidina. Ou seja, à medida que eu pego essa beta-alanina,
Eu junto com a histidina, eu obtenho carnosina e essa carnosina ela consegue melhorar os mecanismos de tamponamento, consegue melhorar ali o controle de pH dentro do meu músculo. Então, se eu tenho mais carnosina no meu músculo, eu consigo controlar essas variações de pH, impedindo com que o meu músculo entre em acidose. Como resultado, eu posso fazer mais contrações e eu consigo render melhor durante o exercício físico. Então essa é uma explicação do porquê que a beta-alanina ela é um suplemento recomendado pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte e pela Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva como sendo um suplemento nutricional ergogênico, ou seja, consegue melhorar o seu rendimento físico. E pessoal, eu falei um monte de coisa interessante para vocês e vocês conseguem me ajudar. Não esquece de deixar o like aqui para mim e se você quiser se manter atualizado ou atualizada dentro da área da nutrição, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos me ajudar a bater essa meta de 10 mil inscritos. O que acontece aqui? Agora a gente vai conversar sobre qual que é a forma correta de suplementar a tal da beta-alanina. Porque muitas vezes o pessoal vai lá, pega o suplemento pré-treino, né, e vê lá que tem beta-alanina, fala: nossa, esse pré-treino ele tem beta-alanina, eu vou tomar ele porque ele é ótimo. Não, essa é a forma errada de você suplementar a beta-alanina. Que merda, hein? O que acontece aqui é que para que você consiga ter o efeito ergogênico da beta-alanina, você tem que tomar por dia de 4 até 6 gramas de beta-alanina. Essas doses, quantidade diária, ela tem que ser suplementada todos os dias. Faça chuva, faça sol, treine ou não. Muito semelhante com a suplementação da creatina, ou seja, o efeito é acumulativo. Essas doses que eu estou falando para vocês, de 4 a 6 gramas por dia, é uma dose usual que consegue atender a maior parte das pessoas. Mas existem alguns casos em que essa suplementação ela pode chegar a 12 gramas de beta-alanina por dia. O que acontece aqui é que se você tomar 4 ou 6 ou 5 ou 12 gramas de beta-alanina de uma vez só, você vai ter o efeito colateral dela, que é a parestesia, é uma coceira ou então um formigamento. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu, Jefferson, eu costumo ter um formigamento em cima do lábio e também na testa. Mas eu tenho pacientes que têm formigamento nos braços, nas pernas, algumas vezes, mas principalmente nos braços e também nas costas, por incrível que pareça. E para que você não tenha esse efeito colateral, o recomendado é você fracionar essa quantidade diária de beta-alanina em doses de até 800 miligramas. Então, por exemplo, vamos supor que você vai tomar 4 gramas de beta-alanina por dia, ou seja, 4.000 miligramas. Ao invés de tomar tudo isso de uma vez só, você vai fracionar em doses de 800 miligramas. Você pegar 4.000 miligramas dividido por 800, vão dar 5 doses aí de 800 miligramas de beta-alanina que você vai tomar ao longo do dia. E os efeitos ergogênicos da beta-alanina, quando a gente vai ver em artigo científico, eles costumam vir de 2 até 12 semanas, você já consegue reparar um aumento no seu rendimento físico. Mas toma cuidado que não é para todo tipo de exercício que a beta-alanina ela vai conseguir melhorar o seu rendimento físico. Sobretudo vão ser exercícios que têm um tempo de contração muscular contínua de 1 até 4 minutos, como por exemplo uma luta. Então, por exemplo, a gente pode falar de uma luta de jiu-jitsu de faixa branca que vai ter um tempo de duração, por exemplo, de 6 minutos. A beta-alanina ela consegue influenciar esse tipo de atleta? Atleta faixa branca é duro, né? Consegue influenciar esse tipo de atleta? Sim, consegue influenciar esse tipo de atleta ali durante as contrações musculares que vão permear de 1 até 4 minutos. A beta-alanina vai conseguir ajudar sim. Pô, Jeff, mas eu peguei lá o meu pré-treino e no meu pré-treino diz que já tem beta-alanina. Então tudo isso que você tá falando aí não precisa, porque no meu pré-treino já tem. Pessoal, a indústria costuma colocar a beta-alanina ali no seu pré-treino justamente porque muitas pessoas consomem esse pré-treino que já tem a beta-alanina e pode ver que são doses maiores do que 800 miligramas. Essas pessoas elas começam a se coçar. Elas acabam associando, falando: nossa, tem beta-alanina nesse pré-treino, então esse pré-treino ele é muito bom e ele vai melhorar o meu rendimento físico. Olha só como tem beta-alanina, eu tô até me coçando. Ou seja, a gente está falando aqui de um efeito
placebo e a indústria coloca justamente essa beta-alanina no pré-treino para ter esse apelo comercial, tá? Então essa na verdade seria a forma errada de você suplementar a beta-alanina. O correto seria você tomar essas doses que eu expliquei para vocês ao longo do vídeo e tomar ela todo santo dia. Lembra que o efeito é acumulativo. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Não esquece de me dar aquela força. Deixa o like aqui pra mim, se inscreve no canal, me ajuda a bater essa meta de 10 mil inscritos e você também vai se manter atualizado e atualizada dentro da área da nutrição. E é claro, ativa as notificações. De qualquer forma, eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo para vocês e mais um vídeo desse outro lado aqui. Até mais!